duas cobriam o rosto, e com duas cobriam os pés, e com duas voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. E os umbrais das portas se moveram com a voz que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Aleluia. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me. Glória a Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, o Senhor é o dono deste lugar, é o Senhor que nos chamou, é o Senhor que nos congregou neste lugar. Aprove ao Senhor trazer cada vida que aqui está. E nessa noite, a palavra que o Senhor deixou no nosso coração, Pai, é meditar sobre aquilo que o Senhor colocou para este profeta, que há apenas um rei na terra, e esse rei é o Senhor, digno de toda a honra e de todo louvor. Eu peço a tua direção, eu peço, Pai, que cada mente, que cada coração agora seja aberto ao entendimento da tua palavra. Todo espírito contrário, em nome do Senhor Jesus, é repreendido e lançado fora, em nome de Jesus. Podemos assentar aplaudindo a palavra. Irmãos, antes de meditarmos nesses textos que o Senhor colocou no nosso coração nessa semana, é importante que todos nós saibamos quem era Isaías, ou quem foi Isaías, né? Isaías foi o maior profeta messiânico, foi um profeta que falou a respeito do ministério de Jesus 600 anos aproximadamente antes de Jesus vir à terra. E, diferente um pouco dos outros profetas, o profeta Isaías, ele era um homem muito rico, ele era um homem nobre. Isaías não nasceu na pobreza, Isaías nasceu nos palácios. Isaías foi criado dentro dos palácios. E o estudo nos mostra que Isaías era parente do rei Uzias. Por isso, talvez ele cresceu nesse ambiente vendo os feitos desse rei, e foi um profeta tão usado por Deus que ele passa por 5 gerações, se eu não me engano, 4 ou 5 gerações de reis. E essa palavra, irmãos, que Deus colocou no meu coração, quando eu comecei a meditar nela, já preguei nesse texto algumas vezes, mas totalmente diferente daquilo que Deus mostra para a gente. Dessa vez, Deus me mostrou que algo deveria ser substituído na vida desse profeta, para que ele pudesse ser começar a ter um processo diferente daquilo que Deus tinha para a vida dele. E eu pude observar alguns aspectos da visão do profeta no tempo.
Ele estava diante da realeza, ele estava diante do esplendor, da grandiosidade de Deus nessa aparição nos versos 2, 3 e 4. A palavra diz que no verso 2 os alicerces, os umbrais foram movidos. E é impressionante que todas as vezes que Deus se manifestava na terra, algo estrondoso acontecia, sinais, maravilhas que realmente quem pudesse notar ficava assombrado, tamanha grandiosidade do nosso Deus. A Bíblia diz no versículo de número 3 que os limiares do templo foram abalados, movidos, e todos, sem exceção, que querem transformações nas suas vidas, precisam ter os seus alicerces movidos, os alicerces espirituais que nós temos, sairmos da nossa mesmice, sermos tocados por Deus de uma forma sobrenatural. Todos nós aqui somos naturais. Sim. Todos nós. E dizermos que de uma forma natural ou outra Deus falou conosco, amém. Eu até creio, porque muitas vezes você está apenas lendo a palavra e de repente o Espírito Santo te toma, você é levado a uma direção que você às vezes não estava nem esperando. Você já leu aquela mensagem, você já leu aquela palavra tantas vezes, mas naquele momento o Espírito Santo quis te dizer algo diferente. Assim tem que ser a nossa vida. Nós mesmos, se fôssemos escolher, queríamos o quê? A grandiosidade da presença de Deus, estar vendo os serafins voando, se cobrindo, se rendendo a Ele. Eu creio que para o profeta aquele momento foi um momento de glória suprema. Mas algo começou a acontecer na vida. Meu Deus! Ele começa a notar. Veja o versículo de número 4. Encheu-se de fumaça. Eu quero afirmar com toda a convicção que Deus colocou no meu coração a respeito disso. Por que, Senhor, fumaça? Por quê? E não é errado quando você está lendo a Bíblia questionar Deus não, viu, amado? Deus vai responder para a Daiane de um jeito, provavelmente para a missionária ou para a pastora de outro, para o meu irmão Marcos, para mim, para um, porque Deus é grande demais para se prender numa única direção. Todas as direções, todos os caminhos, tudo que você vê, tudo que você não vê, está debaixo da mão potente de Deus. Amém. Eu nunca me esqueço de uma vez, ouvindo um culto, eu vi um pastor ser usado de uma forma tão simples, mas tão grandiosa. Pastora, olha que simplicidade. Ele falou: quando você se vira para a esquerda, Deus te mostra. Mas se você se voltar novamente, ele já tem outro preparado. Mas se você parar, ele também tem um. Se você for para frente, ele também tem um caminho para você. Se você voltar para trás, há um caminho preparado para você. Esse é o nosso Deus. Deus não se limita a ser pego de surpresa. Nada surpreende o nosso Deus. Aleluia. Aleluia. E o templo se encheu de fumaça. Porque a nossa limitação humana precisa de um toque de santidade. A primeira coisa que o profeta diz do lado humano dele, o lado humano sendo confrontado com a grandiosidade de Deus, ele falou: espera aí, eu vou morrer, porque eu sou um homem de lábios impuros, eu sou um pecador, e estou diante da santidade, da grandiosidade de um Deus que não suporta o pecado, não se alia com o pecado. E ele pensou que seria realmente consumido, e ele diz:
que estava no meio também de um povo de impuros lábios. Ele sabia os pecados de Israel. Ele sabia o que Deus, os planos de Deus para Israel. Deus sabe os planos que Ele tem para a tua vida, meu irmão e minha irmã. Deus sabe todas as coisas. O problema é que muitas vezes nós não permitimos Deus agir na nossa vida. Mas foi dada ao profeta uma nova percepção ministerial. Irmãos, quando a gente fala de ministério, acho que vocês me perdoem, eu não estou apontando para ninguém em especial, mas talvez até para alguém que esteja ouvindo essa mensagem e pensa que a obrigação de ministério é da pastora Ana Paula, é do pastor Jefferson, do pastor Nivaldo, da missionária Silvana, da missionária tal, da Camila. Deus não tem acepção de pessoas. Meu Deus. Buscar-me-eis e me achareis. É preciso buscar. Eu creio que a única coisa, pastora, que Deus vê em nós, a única coisa boa que Deus pôde ver em mim, é falar: Senhor, eis-me aqui. Eu estou pronto. Não sei o que fazer, não sou digno de ser chamado, não fui nunca digno de subir nesse púlpito, nunca sonhei, nunca pedi. Mas a palavra foi me moldando, foi me alicerçando, foi me dirigindo. Por quê? Porque eu me dispus a aceitar. Meu Deus! Uma nova percepção ministerial no ano em que morreu o rei Uzias, um rei humano. Uzias foi, depois do rei Davi, o rei mais proveitoso para Israel. Depois, se você quiser ler um pouco em Crônicas, vocês vão ver o reinado desse rei, que realmente foi esplendoroso, maravilhoso, até o confronto que eu e você temos todos os dias, a nossa humanidade, com as coisas de Deus. Ele herdou uma ação cheia de todo tipo de problemas. Nesta época, presume-se que Isaías era muito jovem. Por que nós presumimos isso? Porque ele vai passar por 5 gerações de reis. E Uzias já era velho. E quando Ezequias chega no último rei da vida dele, ele era velho e o rei não. Então ele leva alguns anos servindo a esses reis. Presume-se que ele era muito jovem e, por ser jovem, ele vai permanecer por 4 gerações. Ele era novo no reinado de Uzias e velho no reinado do rei Ezequias. Uzias, em 2 Crônica 26, do 3 ao 16, depois leia a 2 Crônica, vocês vão ver o reinado maravilhoso que esse homem tem, apenas por uma coisa que ele faz na vida dele. Ele começa a buscar de Deus, ele começa a buscar a presença de Deus. Olha aí, papai. E quando ele começa a buscar, a palavra diz que enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Eu vou repetir. Enquanto ele buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Meu Deus. Houve expansão do reino como nunca, apenas na época de Davi. Até que se tornou poderoso e se exaltou. Corrompeu-se e entrou no templo para queimar incenso, fazer aquilo que Deus não havia chamado para ele fazer, e limitado a ele, mesmo sendo rei, ele não tinha o direito de entrar, de subir no templo e queimar incenso. Ele não era sacerdote para isso. E quando ele faz isso, a palavra de Deus fala que ele foi confrontado pelo próprio Deus.
e foi atacado por uma lepra. A presença de Deus é algo valioso demais. Não a busque só por interesse próprio e egoísta. Nós vamos ver na vida desse homem alguns tópicos, porque a palavra de Deus é tão grande que às vezes você pega um assunto, dá para falar horas, dias, mas apenas daquilo que Deus nos mostrou. Deus vai mostrar essa presença de Isaías como precisando ser mudada em alguma coisa. É como se Deus falasse para ele: eu quero substituir a tua presença no meu reinado, no teu reino, no teu ministério. A presença de Deus é valiosa e nós não devemos buscá-la por motivos egoístas. Eu já disse, perdoe-me, repeti de novo. Quando Lucas fala que Jesus cura 10 leprosos, todos nós sabemos dessa passagem tremenda, maravilhosa. Mas quantos voltam para agradecer? Quantos? Apenas. Nós, humanos, buscamos a Deus por intenções quase sempre egoístas, de cura, de prosperidade, de interesse próprio. E quando recebemos, não tornamos a Deus. E quando nós não voltamos para agradecer, sabe qual o termo que nós colocamos Jesus diante de nós? Descartável. Eu vou repetir: descartável. Porque uma coisa, quando me é útil e eu a uso, ela está nas minhas mãos. Quando eu não a quero usar mais, eu a ponho de lado, eu descarto. Nós fazemos isso, irmãos. Às vezes, até sem perceber. Mas Deus quer que nós saiamos dessa mesmice. Deus quer que nós acordemos para ter um ministério com Ele, porque todos nós que aqui estamos fomos chamados para fazer algo no reino. Todos nós somos um corpo. Um é unha, o outro é cabelo, o outro é joelho, o outro é membro, o outro é cotovelo, o outro é pé, mas cada um tem uma função no reino. Pastor, quando sobe aí em cima é fácil falar no cisco do olho do irmão, né? Não é não, irmão. Porque nós também somos pecadores, nós somos falhos. Também nós somos confrontados pela palavra, porque Deus deixou a palavra para isso, para confrontar. Não para passar a mão em cima. Está tudo bem, isso é assim mesmo. Um dia você vai crescer. Crescer é hoje, buscar é hoje, porque o amanhã não nos pertence. Eu não sei se amanhã estarei vivo. Ah, meus irmãos, como é duro eu tirar a trave dos meus olhos. Verdade. Como é difícil tirar a trave dos nossos olhos. Como é difícil. Moisés se levantou diante de Deus e disse: se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui. Porque Deus olhou para o povo e disse: eu não vou mais com esse povo. E Moisés se levanta e fala: se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui. Porque a tua presença para nós é mais valiosa do que as bênçãos que o Senhor tem para nós. Verdade, Pai. Atitude diferente de Jacó. Aliás, o inverso de Moisés. Ele queria a presença de Deus, lutou pela presença de Deus apenas para ser abençoado. Todos nós conhecemos a história de Jacó. Eu não vou te deixar sair daqui enquanto não me abençoar.
pela misericórdia de Deus, ainda que Deus tocou na junta dele, mas o abençoou. Atitude de gerações fazem mudanças em gerações. A palavra de Deus fala que a geração de Davi trouxe e recuperou a arca. E todos nós sabemos que simbolicamente a arca simbolizava o quê, igreja? A presença de Deus. Deus estava no meio daquela arquinha pequena? Eu creio que não. Mas se ele disse que a arca era a presença, então ele estava. Ele não precisa encher toda a arca, porque onde ele está, tudo já é grande, tudo é imenso. Porém, há uma geração que se preocupa com a presença de Deus, e tem gerações que não querem a presença de Deus. A geração de Eli, por exemplo, a geração que perdeu a arca, que perdeu a presença de Deus. Olha aí. E a geração que perdeu, como tratava a arca? Ah, irmão, às vezes nós lemos coisas na Bíblia, às vezes nós somos confrontados. Pastor, eu li tal coisa, Deus não foi carrasco, pastor. Deus não usou de muita força, Deus fez isso, Deus queimou, Deus matou. Sim! Sim! A geração de Eli, sabe o que ela fazia? Guerra com os filisteus, traz a arca. Iam lá e venciam. Guerra contra, traz a arca. Venciam, encostavam de novo. Ah, tem um problema assim, traz a arca. E quando o problema era resolvido, a arca estava de lado. Traz a arca que resolve. Porque para eles a arca era um simples amuleto. Um talismã. É talismã que nós falamos que dá sorte, não é? Nossa, esse é meu talismã da sorte. Meu irmão, caminhar com Deus não é você se apegar nessas coisas pequenas. Deus é grande demais. Deus não suporta esse envolvimento minúsculo que nós queremos ter com Ele, de só buscarmos quando precisarmos. Ei, nós somos a geração que precisa ser confrontada e ser acordada para subir. Aleluia. Se não for assim, não subiremos. É verdade. Esse é o Livaldo? Eu não queria, mas deixa ele entrar. Não! Não vai ser assim! A palavra de Deus é se ensina ou não. Eu posso estar no meio daqueles a quem a palavra de Deus diz: ei, afasta-te de mim, não conheço. Eu posso estar, irmão, porque Deus me deu uma incumbência, e se eu não cumpri-la, ai de mim. A presença de Deus é individual, a cada um buscá-la. Depende de você. Depende de você. Nesses anos, pela misericórdia de Deus, em que eu tenho conhecido da palavra do Senhor, conheci tantos homens. É erudito quando uma pessoa é muito estudada, né, pastor? Esse é o termo, bastante conhecedor das coisas. Conheci muita gente erudita com a Bíblia, pela Bíblia. Mas eu conheci gente tão simplesinha que fazia uma oração e o céu descia na terra. Aleluia! O nosso conhecimento tem que ser de vontade de se achegar a Deus.
de estar na presença de Deus. O Espírito Santo não entra na vida da Thalita antes de perguntar qual a faculdade que você fez, aonde você estudou. Mas ele visita o coração. Ele quer saber se o coração dela está quebrantado, está realmente seco, de vontade de conhecer a esse Deus. Se ela quer um relacionamento com Deus, ou se ela está o buscando apenas por interesse. É Ele que percursa, né? Que busca o nosso coração. E temos que ansiar por essa presença, por relacionar mais, por querer mais, por buscar mais as coisas do alto. Eu preciso mais de Deus. Mas, sobretudo, devemos ansiar, desejar e buscar a presença. Aqui só por no alto. Não consigo ler. Eu vou repetir. Devemos ansiar, desejar, buscar a presença por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele pode me dar. Meu Deus! Sabe por quê? Porque Deus deixou direcionamento, sim. Ele deixou o princípio, sim. Esse é o caminho para nós nos acercarmos dele. Esse é o caminho para nós buscarmos a presença de Deus. Ele deixou princípios que nós devemos cumprir. Porque em Romanos 15:4 a palavra do Senhor diz: tudo que foi escrito para nosso ensino foi escrito. Amém. Eu vou repetir: tudo que foi escrito para nosso ensino foi escrito. Amém. E ainda em 1 Coríntios 10:11 a palavra do Senhor diz assim: ora, tudo isso lhe sobreveio. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem são chegados os fins do século. A gente prega aqui e fala que nós estamos vivendo a última semana. Isso entra nos nossos ouvidos, eu me incluo no meio. Quando eu prego primeiro para mim, irmão. É primeiro para nós. Nós estamos vivendo os últimos tempos. Nós estamos na última semana. Daqui a pouco o inimigo, se já está no nosso meio, eu não sei, mas daqui a pouco ele vai se manifestar. Daqui a pouco as coisas vão piorar mais, mas aqueles que estão escondidos na palavra do Senhor, esses serão guardados. Amém, Jesus. Todos nós precisamos de uma experiência tal com Deus que seja impactante, que chacoalhe realmente os nossos relacionamentos, nos tire dessa mesmice espiritual. Hoje é dia de ir para a igreja, hoje é culto. Misericórdia, se for aquele pastorzinho em volta, só o sangue do cordeiro para aguentá-lo. Não prega nada, não sabe nada. Eu sei mais da Bíblia do que ele. Só que eu estou aqui, amado. Não falo isso por orgulho, não. Falo isso porque Deus me colocou aqui. Eu gostaria de estar aí e ter você aqui pregando também. Porque Deus não deixou só o pastor de volta, deixou a todos nós. Quem busca, acha. Tirar, mover o espírito de religiosidade das nossas vidas, embora todos nós tenhamos um lugar dentro do plano de Deus. Mas há uma hora que Deus quer nos mostrar mais. Precisamos de ter um relacionamento maior. E a palavra continua dizendo: quando a gente fala de fumaça, de nuvem,
de nuvem de fogo. E sempre que isso acontece, é como se Deus estivesse nos dizendo: eu quero turbar a vossa visão. Parece estranho, né, irmão Marcos? Parece? Não é. Sabe por quê, irmão Marcos? Quantas vezes você leu a Bíblia e não entendeu nada? Muitas vezes. E você, Tiago? E você, Tiago? Quantas vezes nós buscamos a palavra de Deus e nada entendíamos? Paramos? Não. Mérito nosso? Também não. Mas a misericórdia de Deus, irmão. Aleluia. A misericórdia de Deus, o Espírito Santo de Deus, aquele que nos fortalece, nos incentivou a continuar buscando. E aquilo que você leu e você não entendia, hoje Deus se revela. Por quê? Porque Ele quer que a igreja cresça. Ele quer que todos sejam salvos. Eu quero turbar a vossa visão. Sabe, Marcos, meditando nesse texto, vendo o contexto dessa pregação, vendo aquilo que estava escrito em Isaías 6, Deus me mostrou o quê? Por que Ele quer turbar a nossa visão? Porque não é fácil entrar na presença de Deus. Ele não disse que era fácil. Ele não falou que é com qualquer piscadinha de dedos que você vai conseguir isso. Ele quis realmente mostrar ao profeta que o local que ele estava era santo e que havia um preço a ser pago. Qual? De buscar, de se render, de tirar o pecado dos lábios, para que ele pudesse começar a enxergar o que Deus tem para a vida dele. E assim é, Kaique, na minha vida, na sua vida. Enquanto nós não nos rasgarmos na presença de Deus, enquanto a gente não falar realmente quem nós somos, Pai, o Senhor sabe que eu sou isso, que eu sou aquilo, eu preciso melhorar, eu preciso fazer mais, eu preciso deixar disso, eu preciso melhorar como homem, como pastor, como empregado, em todas as áreas da minha vida. Mas muitas vezes o orgulho de ter nascido num palácio diz que eu mereço coisa melhor, eu mereço mais da vida. Ele disse a Jeremias, em Jeremias 1,10, ele disse: eu ponho-te neste dia sobre as nações para arrancar e para derribar. E Deus falou essa frase a Jeremias por quê? Porque tem um sentido. Deus quer nos mostrar algo. Quando Ele fala, Ele nos explica por quê. Derribar o quê? Para edificar coisas novas. Porque se o velho não for removido, não haverá lugar para o novo. Nós vamos ver no final desse contexto que o coração desse profeta maravilhoso chamado Isaías estava num rei que já estava morto. Era seu ídolo. Muitas vezes, irmã Daiane, nós colocamos nos nossos corações, nós deixamos nos nossos corações coisas que já estão mortas, e Deus quer tirar isso da nossa vida. Quando eu falo coisas mortas, Tiago, não é só no sentido de vida física, vida espiritual. Nós temos que nos apartar de coisas que estão mortas. Nós temos. É impossível, depois de 10, 15 anos na igreja, você ainda falar que não gosta do pastor Jefferson, que você não suporta o Cristo, que você não gosta do louvor, que você não gosta da cor da parede. Mas eu quero te dizer, usando portador da boca de Deus para essa noite, você não subirá aos céus por causa de pequenas coisas que são mortas, não tem valor. Coloque os seus olhos no Senhor, porque você precisa da presença e não da parede.
Você precisa da presença. Olha aí. Forte essa palavra. Derribar e edificar. Porque se o velho não for removido, não haverá lugar para o negro. Isaías se vê numa limitação humana. E ele fala: eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Olha, irmão. Deus fiel, aleluia. Deus viu isso, Tiago, que ele era um homem de impuros lábios? Viu. Deus viu isso, irmão Glória? Viu. Deus viu isso, Tiago? Kaique? Viu. E quando Deus vê, ele faz algo. Meu Deus. Quando ele vê, e ele vê tudo. Ele viu que o profeta precisava de algo. Ele chama um dos serafins e fala: pega uma tenaz, pega uma brasa viva e toca nos lábios desse irmão, toca nos lábios dessa irmã, queima essa iniquidade, queima essa impureza, porque eu preciso desse vaso. Meu Deus. A ajuda maravilhosa de Deus, ainda que eu seja limitado, porque realmente o anjo pega uma brasa viva e o anjo só obedece a um. Lembrem-se disso. Lembrem-se disso. Não orem a anjos, não peçam nada a anjo, porque o anjo é limitado. O anjo são criaturas que Deus criou para servir. O anjo só faz aquilo que Deus manda. Então, irmão, às vezes você acha que é infinito amor, tem uma palavrinha muito pequena e vai no culto nosso. Eu vi anjos descendo, anjos trazendo um recado. Você não viu nada, porque isso não é bíblico, isso não é de Deus. Deus não manda o anjo dar recado para você, ele fala pela palavra. A iniquidade foi tirada, porque o propósito de Deus não é só mostrar os nossos pecados, mas tirá-lo, curá-lo. Porque Deus tem um toque santificador e transformador para mostrar a Isaías e para mostrar para nós. E aqui eu posso entender que essa experiência de Isaías foi para algo grande na vida de. E aí eu percebo também que os benefícios dela me ensinam que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não tem filhos prediletos. Eu não estou dizendo que não há chamados especiais. Há chamados especiais. Há ministérios especiais. Mas eu afirmo pela palavra que eu conheço, o que Deus tem para a vida da Camila, tem também para a vida de outra irmã, tem para a vida do irmão, tem para a vida de todos nós. Porque Ele não faz acepção. Ou será que Ele criou a irmã Camila de uma forma especial? Pai. Eu estou afirmando que Deus disponibiliza para uma vida. Aquilo que Ele disponibiliza para uma vida está também disponibilizado para a vida do outro. E aí, voltando ao texto, eu sou conduzido a um contexto de substituição. Isaías 6:1, de 1 a 8, nos mostra uma substituição. Uzias, um conquistador. E é preciso ver que a morte natural do rei, e só depois da sua morte, o profeta enxerga a figura do rei tal como é. Segunda Crônica, mais uma vez, propôs-se a buscar Uzias, e quando buscou, Deus o fez prosperar. No 26:9, em 2 Crônica, edificou torres, cresceu, tanto que a fama dele foi longe, saiu fora das fronteiras de Israel. Por quê? Em 26:15,
A palavra de Deus fala, porque foi maravilhosamente ajudado. Qual é um dos nomes de Jesus? Maravilhoso. Aleluia. Ele foi maravilhosamente ajudado. Mas em 2 Crônicas 26:16, o coração do rei exaltou-se, se corrompeu e transgrediu contra o Senhor. Foi preciso Deus mostrar ao profeta que o rei humano tem que morrer. Nossos dias têm que morrer. Há muitos dias na minha vida que precisam morrer. Há muitos dias na sua vida que precisa morrer. Há muita coisa que precisa ser tirada do nosso meio para que a presença de Deus se manifeste. Aleluia. Quer a presença de Deus? Seja grato. Nós falamos aqui dos 10 leprosos e só um volta para agradecer. E quando conseguem, tratam Deus, Jesus, como algo descartável. Eu já falei. Quando a presença é sincera, Deus muda a rota. Eu citei o caso de Moisés. Eu não vou com esse povo, diz Deus para Moisés. E Moisés disse: se o Senhor não for conosco, não nos faça sair desse lugar. Nós não queremos só a sua bênção, mas queremos a sua presença. Como eu disse, diferente de Jacó, que só queria a bênção. Diferente da geração de Eli, diferente da geração de Davi, que recuperou a arca e a presença. Enfim, Deus mostra ao profeta um enviado em seu ministério que sem a tua presença, Deus te quer nos conhecer. Eu vou repetir, pode parecer meio embaraçoso. Deus mostra para o profeta o ministério que ele teria terreno para falar de um enviado. O nome dele é Jesus. Aleluia. O nome dele é Jesus. Aleluia. Onde a presença de Jesus está, se manifesta a salvação, se manifesta a cura, se manifesta a libertação. As coisas boas no nome de Jesus são conquistadas por nós. E eu quero dizer para você que Deus deixou esse nome para você. Você tem direito a esse nome. Você pode usar esse nome. Qualquer um de nós, um dia o aceitamos, podemos usar esse nome. Aleluia. O nome de Jesus. Mas eu vou terminar por aqui. Só vou reforçar para você que aquilo que está morto no seu pensamento, no seu coração, precisa ser tirado. Há muitas coisas mortas, há muitos lixos espirituais que nós temos que nos separar dele. Mas há coisas especiais que Deus quer nos deixar nessa noite. E eu vou fazer uma pergunta: quem quer mais da presença de Deus? Amém. Aleluia. Você quer mesmo? Quer mais da Necessito. presença? Aleluia. Então vamos orar junto, bem à frente.